Olá, boa noite a todos. Estão me escutando? Faz um sinalzinho aí. Joia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do evento da terceira semana do Direito de Família. Agradeço novamente a participação de todos nesse evento. Me chamo Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, sou advogada, especialista na área de Direito de Família. Estou presidente da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente da OAB Subseção de Palhoça, gestão 2019-2021. Como disse nos 2 primeiros dias, sou muito grata por presidir esta comissão, que conta com a participação de membros muito especiais que trabalham com todo carinho e dedicação na organização dos eventos desta comissão. Eu vou pedir que permaneçam com os áudios desligados para a gente prosseguir com o evento. Muito obrigada. Destaco aqui na organização dos eventos as colegas doutora Milene, doutora Maristela, doutora Tainá, doutora Amanda e o colega doutor Richelle, que contribuíram muito para a organização deste evento. Quero agradecer os palestrantes pela disponibilidade, pelo carinho em trazer as suas expertises para compartilhar com os colegas, profissionais também de áreas afins e também com estudantes. Farei as orientações iniciais sobre a organização do evento, lembrando a todos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube OAB Palhoça. Recomendamos, então, a todos que deixem os áudios desligados, como eu disse no início, para não atrapalhar a explanação das palestrantes de hoje, e quem desejar poderá, então, deixar ligados os seus vídeos para proporcionar uma maior integração e também conforto com as palestrantes. Perguntas poderão ser feitas através do chat, que será lido pelo mediador após o encerramento da palestra. Hoje teremos um dueto de palestrantes, portanto, teremos 2 tempos de 30 minutos para cada palestra, prosseguindo o evento com as considerações da mediadora da noite e, posteriormente, com a leitura das perguntas. Hoje, a nossa mediadora, a nossa querida doutora Tainá da Silva Ramos, membro desta comissão. Recomendo ainda a participação de todos até o final deste evento, pois faremos sorteios de vários brindes, valendo apenas para as pessoas que estiverem presentes virtualmente no momento do sorteio, que será feito ao final. E também aquelas que se inscreveram para a participação. Lembrando que a lista será considerada que foi encaminhada hoje pela Secretaria da Subseção de Palhoça, que conta com 38 participantes inscritos na noite de hoje. Então, tivemos no primeiro dia 32, depois subiu para 35, agora temos 38 participantes. Todos irão ganhar os brindes fornecidos pela CAASC, que é os kits de máscara e álcool em gel. Então, desde já agradeço a disponibilidade da CAASC, através da doutora Cláudia Prudêncio, presidente da CAASC, e também quero agradecer as empresas e também aos palestrantes que também doaram brindes para esse sorteio. Feitas as observações iniciais, vamos dar início, então, ao terceiro dia do evento, com o tema O Olhar Sistêmico sobre a Família. Vou fazer a leitura, primeiramente, do currículo da nossa querida Socorro. É isso? A Socorro irá começar com a palestra da noite, é isso mesmo? Socorro? Não sei se ela está me escutando. Sim, a gente está com duas ligações. Tá. Socorro iniciará? Ou a Gabriela? Eu vou ler, então, o currículo da Socorro Fagundes. A Socorro é psicóloga clínica, social e jurídica, é mestre em saúde pública, professora universitária, mediadora extrajudicial, facilitadora de constelações familiares e justiça restaurativa em círculos de diálogos e de construção de paz, especialista em abordagem sistêmica, em violência doméstica, formação em psicodrama terapêutico, idealizadora do programa Olhares e Fazeres e do projeto Transformar, do Tribunal de Justiça do Ceará, e membro consultivo da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Ceará. Passo, então, a palavra a Socorro. Elas me pediram nesta noite para a gente tratá-las pelo nome,
né? Então, faremos dessa forma com todos e todas, enfim. Depois da explanação da Socorro, volta a palavra para mim, para fazer a leitura do currículo da Gabriela, e depois eu devolvo a palavra para ela. Tá certo? Muito obrigada, muito boa noite. Michele, estou chamando também pelo nome, tá? No caso, se você quiser já falar também do meu currículo, porque melhor. eu e Socorro a gente vai Perfeito, perfeito. Então, tá bom, faremos assim. Ótimo. Então, a Gabriela Nascimento Lima é advogada, sócia fundadora do escritório de advocacia França E. Lima Advogados Associados, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, especialista em transformação de conflitos e estudos de paz pelo Instituto Paz e Mente, em convênio com a Cátedra de Paz da Unesco, Universidade da Áustria, né? Instituto Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos. Consteladora, conselheira do Tribunal de Ética da OAB do Ceará, vice-presidente do IBDFAN Ceará, idealizadora do programa Olhares e Fazeres Sistêmicos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Brilhante currículo. Parabéns, doutoras. E passo, então, a palavra para vocês. Obrigada e boa noite. Obrigada. Assim que vocês desejarem, eu posso colocar também o slide, tá? Fica hoje... Tu mandou? Vou passando a medida... Pode iniciar? Pode. Agradecemos. Então, agradecemos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês, da OAB de Palhoça. É um prazer muito grande. E essa é a nossa história, né? A gente está sempre falando da nossa experiência, daquilo que a gente faz, de tudo que está ao nosso alcance, né, para falar sobre esse tema, que é um tema apaixonante e é um tema assim do que a gente faz no dia a dia, né, que é atender as famílias, atender os clientes, atender aqueles que nos procuram. Primeiro de tudo, antes de eu começar a minha fala, eu queria, né, fazer uma reverência, né, aos nossos pais, também aos nossos ancestrais, também aqueles mestres que nos deram toda essa sabedoria, que trouxe para cada um de nós essa sabedoria maravilhosa, que é do pensamento sistêmico. E também eu queria fazer uma reverência também àqueles, os doentes e os mortos do Covid. E, antes de tudo, eu queria agradecer a Deus, né, que todo esse nosso trabalho, ele é do maior, ele não é nosso, né? E eu queria até falar, né, de um pensamento do Best, que ele diz, né, que o humano é para nós a experiência mais profunda do divino. Então, na realidade, né, nós somos mensageiros, né, desse falar. Bem, falando sobre o olhar sistêmico da família, sobre a família, a gente pode ter uma visão, né, do que é esse olhar, do que é essa família, né, e conversar um pouco sobre as diversas configurações familiares. E dizer, né, que essas configurações elas têm as suas multiplicidades, e que essa visão, né, sistêmica, ela veio principalmente na psicologia após a Segunda Guerra, se bem que há muito tempo os grandes estudiosos, desde Descartes, né, Butelanff e outros, né, Virginia Satir e o Bert Helling, né, que nós conhecemos tanto, eles estudaram, e cada um na sua sabedoria e na sua linha de trabalho. Então, essa visão sistêmica na psicologia, ela veio pós-guerra. O que acontece? Pós-Segunda Guerra. Porque, antigamente, a gente atendia as pessoas, os clientes, eles individualmente. E aí, aqueles traumas, aquelas pessoas que vieram pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos, eles eram atendidos individualmente, eles não tiveram, né, grandes estudiosos já tinham dado essa olhada sobre esse olhar sistêmico, e a assistência social começou a olhar para as famílias.
E aí eles viram que eles não conseguiam atingir realmente as estratégias que eles estavam querendo, né, em termos do individual, né, de olhar para o sujeito, ele sozinho, com seus traumas, com as suas dores, ou com as suas, ou com as suas, ou com as suas, ou com as suas situações difíceis. Então, aqueles sintomas eles começaram a ser vistos por alguns estudiosos daquela época, principalmente olhando para aquele sujeito além dele. Porque o que acontece nessa visão? Essa visão ela é uma mudança de paradigma, ela é uma mudança de estratégia de trabalho. E a ciência ela trouxe para nós essa mudança. Essa mudança está tendo interferência. Essa mudança ela veio, né, mostrar que o sujeito que nós atendemos com algumas dificuldades, ou com algum sintoma, ou com alguma queixa na justiça, você tem que ter um olhar para além daquela queixa, para além dele, porque nós olhamos para o todo, para uma visão para o todo, e não para as partes. Apesar de alguns estudiosos que a Paper, ela fala, né, que o todo ele é maior do que as partes. Mas, muitas vezes, nós olhamos só para as partes, mas elas têm uma interferência no todo. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou querendo dizer que nós, no olhar sistêmico da família, ou então de qualquer outro evento, a gente olha para o todo, mas não esquecendo das partes. Então, olhar para esse sujeito como um todo é uma forma da gente ver a dinâmica dessa família. Então, que dinâmica é essa? É a dinâmica de como ela se relaciona com seus membros. Então, esse estudo, né, começou com a teoria geral dos sistemas, que foi pela biologia, como eles começaram a estudar os sistemas das plantas, que foi Butelant. E ele viu que as plantas elas eram um sistema, e elas interagiam com o meio, e faziam um verdadeiro feedback. E esse feedback é onde você vai ver o que está acontecendo. Então, o seu olhar para a família, ou então para um grupo, o sistema familiar, você tem que olhar como um todo. E também você vai olhar ainda para os subsistemas. O que é os subsistemas? Né? Os subsistemas são aqueles sistemas que estão dentro da família, que são as relações parentais, as relações filiais e as relações do casal. Mas nós podemos olhar que essa maneira de ver a vida, essa nova maneira de ver a vida, ela trouxe uma nova maneira não só de olhar, de ver, mas também uma nova maneira de pensar. E também uma nova maneira... Pode voltar. Uma nova maneira de pensar, mas também uma nova maneira de agir e de também atuar na vida. Então, a abordagem sistêmica ela trouxe para as ciências, não só para a psicologia, a terapia familiar sistêmica, mas para a sociologia, para a assistência social, mostrando, né, que a situação, entre aspas, problema, não é do sujeito, que eles chamam até na terapia o sujeito identificado, que a situação não é ele, mas sim o todo, o conteúdo da relação. Então, quando você trabalha com família, que pode ser o assistente social, o advogado, ou até mesmo o terapeuta familiar, ele vai olhar para a família como um todo e vai olhar o que está por trás. Então, quando ele olha para o casal, ele olha o quê? Ele olha para aquele casal, mas ali atrás tem outras coisas, né? Tem de onde ele foi visto, de onde ele veio, ele tem pais, o outro também tem pais, né? Tem um pai, tem a mãe. Então, quando você casa, aquele lindo conto de fadas,
que às vezes a gente tem essa crença social, né, que é a metade da laranja, é a minha cara metade, é o meu príncipe encantado, e que não é nada disso, é um ser humano, né, que tem suas necessidades e seus desejos, e que também o outro lado também tem suas necessidades e desejos, e que muitas vezes eles são regidos por essa dinâmica de trás, da transgeracionalidade. E isso a gente começou a ver que a visão sistêmica ela não é só da psicologia, mas ela é também da física quântica, ela é também da fenomenologia, da filosofia, ela é também da física, né? Principalmente da física, porque os aprendizados eles se dão por ressonância, todo mundo já estudou, não é? Todos nós já estudamos sobre isso, né? Como Rupert Sheldrake coloca tão bem, né? Que todos os nossos aprendizados e as nossas relações elas acontecem com ressonância. Quer dizer, então, isso não é algo mágico, isso não é algo que vem como mágico, mas é algo que vem porque nós somos energia, nós somos um ser de energia, nós somos um ser de vida, e dentro de nós temos a herança dos nossos pais, a epigenética, e aí o que foi que eles descobriram? Que não é só a cor dos olhos que você herda, a cor do cabelo, mas você herda também comportamentos. Então, essa é a grande descoberta da ciência, para mim, é dizer que os comportamentos também são herdados. Eu lembro, quando eu estudei, né, na faculdade, que a gente não pensava dessa forma, né? A gente pensava que o meio ambiente, que o ambiente traria muito mais mudanças nas nossas estratégias de vida do que propriamente a genética. E hoje a gente sabe, né, o grande lance que é a genética, que nós trazemos dos nossos ancestrais. Então, o mais importante para estudar essa família, para olhar essa família, é a gente olhar qual estratégia que nós estamos usando. Eu, como psicóloga, vocês, como advogado, outros profissionais, seja qual for, quando ele olhar para alguém que ele está atendendo, ele olha sempre para o sistema dele como um todo. E olha para as questões que ele vem apresentando, né? Olha para ele é filho, ele é pai. Então, essas relações, elas vão ter implicâncias nessas questões. Então, o que a gente olha no sistema? O que é um sistema? Né? Como o Bertalanffy colocou tão bem, ele colocou o Bertalanffy ele colocou tão bem, colocando que o sistema são vários elementos que interagem entre si. E assim é a família. São vários elementos que pode ser que não tenha nenhum filho, mas são vários elementos que interconectam entre si e que têm resposta. Então, nós, como família, nós somos um sistema aberto. E esse sistema aberto, ele interage com o meio, né, com a cultura. Então, tem uma coisa muito importante, qual é a lógica que nós vamos estudar na família? Qual é o olhar que nós vamos ter para essa família? Nós vamos olhar para essa família de acordo com a sua configuração. Que configuração ela possui? Né? Que estrutura ela possui? Então, quando a gente vai ver, a gente olha o quê? Para as fronteiras. As fronteiras é aquilo que entra e que sai do sistema. Tem família que tem as fronteiras rígidas, são mais rígidos, são mais estereotipados. Olha aqui, Gabriela. São mais estereotipados. Então, eles têm essas fronteiras difíceis de atuar. Outra coisa... Vocês estão ouvindo? Bote no 4G aí, por favor. Tire da internet do seu celular. Eu não celular. sei tirar, não. O seu celular. Tire do Wi-Fi e bote no 4G. Está tudo certo, nós estamos escutando. Tá pronto. Está tirando aí por onde é o Wi-Fi. Sim.
você tem que olhar as fronteiras, você tem que observar, ter esse olhar para as fronteiras, para a configuração daquela família, e que essa configuração, ela conecta com tudo, ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática. Então, ela está sempre se relacionando com todos os aspectos. Com todos os aspectos. Então, é super importante você ver essas fronteiras, essa família, por exemplo, seus filhos, eles conseguem dialogar com seus pais livremente, ou eles não têm diálogo com os pais, ou ele não tem boa relação com os irmãos. Então, isso são as fronteiras, essas entradas e essas saídas dessa relação familiar. A outra coisa importante que nós, como terapeutas, como trabalhadores sistêmicos do sistema jurídico, nós temos que olhar são os papéis. Que papel aquele pai está desempenhando? Ele é pai ou ele é o filho? E aqueles filhos, o filho mais velho, é o filho mais velho ou é o pai da mãe? Então, isso é muito importante. Esse diálogo que depois a Gabriela vai falar, mostrando essa questão muito, muito incrível dessa dinâmica que são as relações familiares. Então, esses papéis é de muita importância. Outras são as regras. Vocês sabem que todos nós temos a nossa história, temos a nossa cultura, e nós temos as regras do nosso sistema familiar. Então, as regras, então esses três aspectos da estrutura das configurações familiares é o que nós vamos observar, é o que nós vamos verificar, é o que nós vamos ter esse olhar. E esse olhar não é um olhar de conflito, de luta, de depreciar, é um olhar, um bom olhar. Um bom olhar. O bom olhar é aquele que a gente olha sem julgar, sem adjetivos, sem preconceitos, né? Seja que configuração aquela família tenha, se ela é família de um homem, de uma mulher, de duas mulheres, de dois homens. Então, assim, a gente tem um verdadeiro respeito pela ciência, quando ela mostra que a configuração da família é algo muito importante para que você trabalhe com ela. Então, o conflito, ou então, conflito todos nós temos. Conflito não é algo negativo, não adianta nem a gente falar que todo mundo já está cansado de saber, mas é o conflito que muitas vezes ele vem beneficiar a relação. Então, você olhar para aquele sujeito, vendo que ele está em relação, e ele também tem a história dele. Quer falar? Não, ok. Então, isso é muito importante. Então, essa configuração que vem da teoria geral do sistema, ela é uma configuração da família desse novo olhar, dessa nova maneira de nós olharmos para a família. De primeira, a gente olhava para a família sempre achando um culpado. Aquele é a ovelha negra, que na psicologia a gente chama paciente identificado. E que muitas vezes a pessoa leva uma criança de 3 anos, 4 anos, a criança para um tratamento, porque a criança é o espelho dos pais. Ela é o espelho daquela educação, ela é o espelho daquela relação que está sendo mantida. Então, é muito importante que, geralmente, a resposta que nós queremos para trabalhar com essa família está nas relações com os filhos. E a gente ficar atento para essa questão. Não atento por achar que tem um problema, por isso que tem um processo, não é? Então, essa estrutura do casal ela é muito importante. E o casal ele vai ter desenvolvimento e também vai ter fases. Vai ter a fase do namoro, vai ter a fase do casamento. Então, ele também respeita os círculos familiares. Esses círculos familiares, né, é aquela vida da relação. A relação que acaba, a relação que continua. Então, ela tem si. Também interfere aí a questão da idade,
a questão do sexo. Então, tudo isso interfere. Só que na visão sistêmica, ela vem dar uma nova visão, um novo equilíbrio para essas relações. E a gente tem que estar atento para as fronteiras, para as crises que aquela família muitas vezes enfrenta em função de não ser um subsistema compartilhado na fraternidade, né? Com eles, entre os filhos, entre o casal. A gente sabe que a mulher foi muito cedo, né, para o trabalho, que hoje nós temos essas tarefas múltiplas. E isso tem dificultado muitas relações. Aí o número tão grande, né, de mulheres vítimas de violência, porque as relações elas estão desequilibradas. E também existe a questão das tarefas, dos papéis. Muitas vezes a mulher ela faz o papel da mãe. Ela não tem o papel da esposa, da amante, da mulher, da companheira. Ela é a mãe do marido. Ela é a mãe de todos, né? Ela ajuda todos, ela tem múltiplas tarefas. Isso também não é que seja problema, isso também dificulta as relações, e que nós, como profissionais, devemos olhar para essas questões. E as questões, elas nunca vão estar num sujeito só, elas vão estar no conteúdo da relação daquele grupo familiar. E esse grupo familiar, né, eles têm um subsistema. O casal ele tem que ter a sua vida. O casal e também os filhos. O casal ele tem que ter as suas fronteiras estabelecidas, não é? No sentido deles viverem a vida de casal e viver também a vida de pai e de mãe. Com essa situação do nosso país, né, do mundo inteiro, ficou muito claro que nós estamos todos interconectados. Eu sempre falo que é como uma grande teia, né, de aranha. Quando você toca num ponto, você mexe em todos eles. Então, quando você fala de um sintoma, quando você fala de um processo de alienação, seja do que for, ele não está só no pai ou só na mãe. Ele está no conteúdo das relações. Está também no sofrimento daquela criança. Então, os pais, eles têm papéis, né? Isso que eu falei no início é muito importante. Eles têm papéis definidos, papel de proteger, de cuidar, né? A mãe de maternar, o pai de paternar. E hoje a gente sabe que as configurações elas tomaram uma proporção muito grande. E hoje nós temos uma definição diferente de família. A definição de família hoje, que a Gabriela depois vai falar, sobre a questão da Constituição, das leis, como é que elas colocam a família. Mas a família ela é vista nas relações afetivas e de apoio. São relações de laços afetivos e de apoio. Então, uma família não é mais orientada pela consanguinidade, mas sim pelos laços de afeto, pelos laços de amor que ela realiza. Então, nós sabemos que os pais, eles têm uma responsabilidade de socializar seus filhos. Aí, hoje, a gente vê muitas escolas, né, com aqueles programas de socialização, eu até esqueci o nome, que veio muito da Holanda, e isso é um papel da família, que nós fomos perdendo, né? Mas a família, como diz o Minuti, ela não está morta, né? Fala até do livro dele, A Morte da Família. A família ela tem adquirido novas estratégias para sobreviver. E a gente tem que estar atenta, que eu falei, né, para a estrutura dela, para as regras, para os papéis e para as fronteiras. Eu acho que ficou claro o que é isso. E a responsabilidade também dessa família. Então, esse sistema fraternal é o sistema dos filhos, da relação dos filhos, da chegada do primeiro filho, ou do filho único, ou da adoção do filho. Tudo isso traz mudanças na estrutura da família. Pede para passar, Gabriela? Pode passar, Michele, por favor. Pode passar, não, eu vou falar. Então, essa visão que eu falei no início, né, dessas relações, desses padrões, desses contextos,
é isso que eu descrevi. Mas o mais importante é a gente saber que nós saímos daquela visão de causa e de efeito. Esse sujeito eu até dei uma palestra um dia desse, a mulher disse assim, eu vou levar aquele meu bebarrão para o médico. Então, que era o marido dela, né? Então, esse olhar, essa fala, essa nova maneira de atuar nas relações, elas são muito importantes, porque nós trabalhamos com ressonância da física. Então, tudo que você fala, tudo que você diz, tudo que você pensa, os pensamentos, eles são fortes. Só que a gente tem que colocar os pensamentos para descansar na nossa base, porque eles não podem ter interferência na abordagem sistêmica, porque os pensamentos, eles fazem parte da alma. Então, essa visão, ela transcende essas questões, essa espécie, né, de pensamento que traz, porque o que vale na visão sistêmica são as sensações, são a frequência da sua energia, aquilo que você, como você está, a sua frequência está alta ou baixa, como é que você eleva a sua frequência, né? É tendo bons olhares, boas afirmações, referendar muitas coisas boas, né? E eu sei que não é fácil, porque nós temos muitas coisas negativas. Nós, no Brasil, então, né, nós temos um acúmulo disso. Mas aí, gente, nós temos que ter esse olhar para a nossa relação conjugal, para a nossa relação parental e para a nossa filial. Porque vocês sabem, quando a gente casa com a família, né? Então, a gente tem que ter determinadas manejos nas nossas relações. Pode passar, Michele. Então, essa abordagem, né, ela traz mudanças significativas, como eu já coloquei, históricas e culturais ao longo, porque a família, no início, era nuclear. Tinha que ter um pai, ter uma mãe, né? Tem que ter um pai, não pode se separar, não pode se divorciar. Então, esses conceitos, eles mudaram. Então, hoje, essa abordagem, ela traz para nós uma visão de saudável, entre aspas. Eu nem gosto disso. Todos nós somos saudáveis. E também dessas intervenções. O que é ser saudável? Ser saudável é a gente ter o quê? Aquelas fronteiras flexíveis. Se eu sou aquela, eu não quero. A gente estava no congresso e a pessoa não está gostando porque tem um grupo da universidade de LGBT. Gente, o que tem? Então, isso é uma forma, isso é preconceito. Então, nós estamos com um novo olhar, cada qual tem as suas escolhas e escolhe a sua vida, a viver como quiser, como achar que é bom, né? Então, saudável é isso, é você ser flexível, é você ter um novo olhar, é você assumir suas responsabilidades como pessoa, como pai, como profissional. O que a gente vê? As pessoas não assumem a sua tarefa, não assumem a sua tarefa de mãe, não assumem a sua tarefa de pai, mas isso, nós, como os profissionais, é quando eles trazem isso, que a gente percebe, a gente não vai dizer para eles, olha, também, você não é responsável, né? Não é isso, a gente vai trabalhar no sentido de que ela se perceba com perguntas X para que ela possa ter uma tomada, uma mudança na sua vida, uma reconciliação. Então, pode passar. Então, essas intervenções, elas são muito importantes. E esse atendimento, ele não pode ser aquele atendimento só na mente, só no ego, só nas suas sombras, porque todos nós temos defeitos. Uns mais, outros menos. Uns menos máscara, outros com mais máscara. Então, a visão sistêmica, ela trouxe um ganho muito grande, que é olhar para o homem, que ele tem um espírito dentro dele. E esse espírito é aquela vozinha da intuição, é aquela consciência que está aqui na frente da fronte, que diz para você, não vá aqui, não faça isso, não entende? Então, e a comunhão, quando eu tenho comunhão com alguém, está funcionando?
Michele, tá. Quando eu tenho comunhão com alguém, eu faço o quê? Eu tenho visões, eu tenho revelação, né? Então, essa tem uma estudiosa que ela coloca que o homem ele se faz nas relações. Então, o homem ele é composto de tudo isso, cabeça, tronco e membro, né? O corpo, e ele é composto da alma, da mente, da vontade, da emoção, que é o intelecto, né? O que ele aprende, o que ele chora. E lá dentro tem aquela vozinha, que é a voz que nós trabalhamos com abordagem sistêmica. Nós trabalhamos com abordagens sistêmicas, com as sensações do corpo, com as intuições, não é aqui, não é na mente. Se vier para a mente, você joga lá para baixo. Vai para lá, mente, vai para lá. Porque o campo morfogenético, ele se manifesta no seu corpo. Você sente no corpo, ok? Então, vamos lá, vamos passar. Então, a gente já sabe que não tem mais aquela visão de pensamentos, de você ir para o terapeuta. Existe, né? Lógico, eu também não quero desqualificar as outras terapias, mas eu quero dizer que a terapia sistêmica, que o olhar sistêmico nas famílias, ele olha para o todo, ele não identifica nem responsabiliza ninguém. Todos são iguais, como diz a Constituição, né? Todos são iguais perante a lei. Então, essas leis que regem, essas leis que o Bert Helling colocou tão bem, que é a lei do pertencimento, do equilíbrio, e a lei da hierarquia, são leis que já estão estudadas desde Galileu, desde de Descartes, quando ele estudou o relógio, o mecanismo do relógio. Mas foi Bertalanffy e outros biólogos, depois alguns terapeutas da Gestalt, que trouxe essa visão do todo. Então, essas leis, eu considero, gente, que são as leis divinas, porque essas leis, ela promove a paz, ela promove a unidade, que a Gabriela vai falar, né? Senão não vou deixar ela sem falar nada. Então, a gente tem que ver o material que a gente está usando, a gente tem que ver as estruturas daquela família, e o mais importante é o sentir. O que você sente? Então, é muito fácil, eu digo entre aspas, tá? É fácil, entre aspas, para você ir para a sua essência mais profunda, aquela essência divina que você herdou do seu pai e da sua mãe. Então, vamos lá, pode passar. Então, já falei o que é sistema, né? São vários elementos que estão interconectados. Então, a família, a maior característica dela é que ela é um sistema aberto e que ela está se conectando com o meio, que ela muda, né? E que ela obedece a algumas características de ciclo familiar. Eu coloquei isso aqui, mas eu acho importante. Eu já falei que a questão do feedback, a questão da equifinalidade, né, que estabiliza o sistema, a questão das fronteiras, né, e a questão da homeostase, o equilíbrio, né, de ter um equilíbrio. Você vai, depois ela vem, né? Vocês sabem que o conflito, muitas vezes, né, ele diz assim, depois do conflito, da confusão, vem a bonança, né? Por quê? Porque aquilo vai se ajustando, vai entrando em homeostase. Pode passar. Tá. Então, a visão sistêmica, né, ela foca os aspectos das relações. Então, aquilo que aparece no movimento sistêmico, na constelação sistêmica, é o campo, é o que está no inconsciente do sujeito. Antigamente, nas terapias tradicionais, a gente tinha que ouvir o sujeito falar para que a gente pudesse ver que recalque, que distúrbio, né? E via mais a questão daquele sujeito. Ele não olhava para além do sujeito. Então, a terapia, o direito sistêmico, ele tem que olhar além do sujeito, ok? Então, isso muda profundamente o nosso modo de pensar.
o nosso modo de sentir, nossas escolhas, a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos pessoais, empresariais. Às vezes você quer impor seu ponto de vista, onde já tem um ponto de vista estabelecido, né? Você guerreia com aquilo no seu sistema, isso é muito difícil. Então, eu já falei que nós somos todos afetados. Então, os filhos são afetados, os pais são afetados, os parentes são afetados, nós estamos todos interconectados. E essas informações, elas vão em todas as direções, ok? Por isso que é muito importante a questão da educação, a questão do cuidado com os filhos, a questão do cuidado com as relações, a questão do cuidado, ok? Pode passar aí. Eu vou deixar para a Gabriela. A questão do cuidado com o todo. Então, eu já falei isso aqui, que o sistema ele obedece aquelas 3 leis, que aqui o Bertalanffy já tinha estudado, que era o princípio da regulação, que é do equilíbrio, que era o princípio da ordem, né, da hierarquia, e o princípio do pertencimento. Olha, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos nessa linha de atuação. Nós brigamos pelo nosso pertencimento. Nós queremos pertencer de qualquer forma. Nós somos até capazes de morrer pelo outro, certo? Viver pelo outro, pelos pais, né? Com a nossa fidelidade. Por isso que a gente tem que olhar, ter um bom olhar para tudo isso. A quem você está servindo? A você mesmo? Ao sistema dos seus pais, ao sistema do seu marido, e quando você casa, você vai ter essa reverberação do sistema dele, né? Então, isso já tinha sido estudado, esses pressupostos, desde o tempo de Bertalanffy, né? Então, que o Bert Helling sabiamente trouxe para as relações humanas. Pode passar, acho que terminou, né, Gabriela? Meu? Então, gente, pronto, eu vou fechar. Eu vou dizer o quê? Que a vida é movimento, que a vida é energia, que a vida é uma energia benigna. Nós temos que mudar esse olhar para a vida. Quando eu olho a vida, o movimento que é para o meu bem, eu percebo a minha frequência, que eu não vou blindar meus carros. É bom, se puder blindar, ok, principalmente aqui no Ceará. Mas assim, não vou colocar as grades. Mas, assim, só para mim, tudo que eu tenho que fazer no meu trabalho é para o meu bem e o bem de todos. Eu tenho que mudar esse olhar, um olhar de uma frequência maior. Quando eu vejo, gente, eu vejo isso. Quando você atua dessa forma na vida, a vida ela não mente. Quando você vê uma vida louca, atribulada, vai atrás. Tem alguma coisa lá atrás. Quando a vida flui, é porque a pessoa está fluindo, ela está recebendo tudo da vida, ela não quer receber dos pais, que culpa o pai, culpa... Ok, tudo bem, mas a gente tem que pegar a essência divina dos pais, não é o que eles fizeram conosco. Eu, pelo menos, gostava mais do meu pai do que da minha mãe, porque a minha mãe batia na gente. Essas questões são muito sérias, porque às vezes você não tem estratégia para lidar com seu filho de 3 anos, porque tem birra, e você vai para a violência. Então, você tem que mudar de estratégia. A mesma coisa com a relação com a mulher, que os homens, muitos, acham que é propriedade deles. E nós temos que ir para o processo de individuação. Cada um na relação conjugal tem que ter a sua individualidade preservada. Aquela mulher que diz, não, eu não sei se aí no Sul tem isso, mas aqui, você não vai beber com aquele seu amigo. Não, ele não presta. Aquele seu amigo é mulherengo. O seu marido, quando vai jogar com os outros homens, interessa o que é que eles sejam, é que ele vai fazer alguma coisa com um grupo de homens, ele volta mais homem, ele volta mais macho. Assim somos nós mulheres. Quando vamos se relacionar com as mulheres, nós somos mais femininas. Então, essa questão do equilíbrio não é só equilíbrio de dar e receber, não. Equilíbrio da mão direita, da mão esquerda, do pai, da mãe, do feminino, do masculino, porque nós temos tudo isso dentro de nós. Então, nós temos que nos abrir para a vida com uma energia do bem. Ah, mas que coisa, você só fala tão piegas. Isso não é piegas, isso é sério. Eu tenho que mudar o meu olhar. Então, eu tenho um grupo que a pessoa fica falando de todos os crimes. Eu não assisto um jornal. Então, por quê? Porque eu quero preservar a minha mente, porque eu trabalhei muito tempo com crime, ainda estou.
trabalhando. Então, eu olhava, a primeira coisa que eu pegava no jornal era a página policial. Gente, nós somos um ser de aprendizagem. Nós recebemos muita influência do meio. Então, nós temos que ser um ser benigno, um ser de luz, um ser que traz luz, certo? Que as nossas sombras vão ser trabalhadas, né? Eu acho que era isso, senão a Gabriela vai... Eu vou passar da Gabriela. Obrigada, gente. Eu já estou acostumada. Ela disse que ia me beliscar, mas ela não me beliscou. Não, mas é sempre interessante. Boa noite a todos e a todas. É bem interessante essa abordagem que a Socorro trouxe, essa abordagem familiar, dentro do contexto da visão dela, né, da fala dela de psicóloga. E eu gostaria que você passasse mais adiante, que a minha fala... Pode passar. Já falei tudo isso, pode falar. Foi. A minha fala agora... Pronto, Michele, um pouquinho acima. Volta. Esse daqui, esse. Então, a minha fala, o meu lugar de fala é como advogada, tá? Mas vai ser tudo dentro do que a Socorro falou. Então, a visão sistêmica proporciona ao advogado que analisar as atitudes e os comportamentos das partes não como algo isolado, mas como parte de um sistema familiar de origem, com valores, condutas e fatores que influenciarão na relação com o outro. Então, principalmente eu, na condição de advogada de família, que eu atuo bastante na área de família, especialista, então eu tenho que ver essa inter-relação entre os membros familiares. E a visão sistêmica é justamente com essa finalidade. Eu não posso chegar e olhar tão somente aquela pessoa, aquele cliente que chega para mim apresentando um problema a ser solucionado. Eu tenho que ver ele dentro do sistema familiar em que ele faz parte, tá? Então, esse ponto de vista é onde o cliente é visto como parte de um sistema mais abrangente, onde cada componente da família, como o Socorro falou, tem uma repercussão no todo, ou seja, o todo é maior do que a soma das partes, mas quando a gente fala isso, o Socorro bem ponderou, porque a minha ação, tá, influencia no todo o sistema familiar em que eu faço parte. Então, eu tenho, sim, na condição de advogada, assumir essa responsabilidade com a minha atuação, né, jurídica, principalmente dada a minha função social que eu tenho na sociedade, tá? O advogado, ele é tido como indispensável aos serviços da justiça. Então, a minha atuação ética é para trabalhar melhor a qualidade relacional entre os envolvidos. Por isso que, quando a Socorro fala, muito interessante essa questão da ressonância, onde vai ampliando cada vez mais quando as mudanças vão acontecendo, nós estamos num período de mudança também de paradigma no sistema jurídico, saindo do paradigma litigioso, né, beligerante, para um paradigma mais consensual. Você vê que não só o Código do Processo Civil trouxe isso como um seus fundamentos, né, seus fundamentos principais, trazendo esse estímulo ao consenso, mas ele trouxe isso até agora em 2015, mas tem toda uma história por trás, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem trazendo, ou então, até mesmo que vem trazendo essa igualdade, que vem trazendo esse estímulo ao consenso, que vem trazendo essa questão da pacificação social. Né? Pode passar, Michele, por favor. Então, o atendimento jurídico sistêmico, né, do profissional do direito, ele faz com que ele traz o cliente ao protagonismo,
como o Socorro pontuou, não sou eu que decido, tá? Eu escuto, né? Tipo assim, trabalho a minha presença, porque é escutativa, e que vai fortalecer esses meus laços de confiança com o cliente, para eu saber um pouco da história dele, ele se sentir à vontade em conversar comigo, expor toda aquela situação, mas quem é responsável pelas escolhas e pela orientação das decisões dele é o cliente, tá? A minha função, na verdade, é de facilitadora daquele conflito. E aí, tiro ele dessa questão de vítima, de sair dessa questão desse julgamento, desse dualismo de certo, de errado, de justo, de injusto, e trago ele para o foco na solução. Porque a visão sistêmica não tem essa dualidade, não tem essa dicotomia, né? A gente vê toda aquela ação, todo aquele comportamento é decorrente de alguma história, de algum comportamento que ele tem no sistema familiar, que ele faz parte. Tá? E aí eu convido e venho aí utilizando a criatividade, que é bastante importante, mostrando que existe várias possibilidades de resolver, né, de encontrar formas para trazer algo benéfico não só para o meu cliente, mas também para todos os que fazem parte daquele sistema familiar. Porque, gente, a paz que os clientes tanto procuram não é uma paz final, não é uma paz pessoal, é uma qualidade na paz relacional, seja num divórcio, numa disputa de guarda, à medida em que eles conseguem encontrar a paz, a melhorar a comunicação para com o outro, o conflito se transforma. Tá? Então, a paz que eles tanto almejam não é uma paz pessoal, é uma paz na qualidade relacional. E eu, na condição de advogada, com a função social que a Constituição me garante, sim, eu tenho que trabalhar por uma melhoria na qualidade adversarial, na qualidade processual, trazendo e mostrando, como a Márcia Sarubi trouxe na palestra de ontem, falando de qual é o método melhor naquela determinada demanda apresentada. Então, diante do meu saber, né, eu sei qual é o melhor método a ser aplicado para aquele determinado conflito, que existem vários métodos, e sempre com essa questão um pensamento sistêmico. Não somente a constelação familiar é o único método sistêmico a ser aplicado nos conflitos judiciais, pode passar. E aí faz com que eles tenham uma tomada de decisão mais um centramento, saindo daquele litígio intrapessoal e tendo uma consciência maior daquele conflito que está sendo judicializado. Uma visão sistêmica, ele vai promover uma amplitude, uma visão maior daquela situação inicialmente apresentada por ele. Por isso, a posição sistêmica do advogado é justamente de centramento, observar, deixar o cliente falar, você vê as expressões corporais, vê como ele reage dentro de uma determinada situação apresentada, né? E procurar até quebrar aquele discurso repetitivo do cliente, onde, como Socorro disse, às vezes muito uma separação sempre fica colocando a culpa do outro. Então, vamos perguntar mais, mas por isso. Então, na comunicação não violenta, eles trazem muito o que? A observação dos fatos. Vamos olhar, observar aquele fato em si, vamos sair daquele julgamento, né? Então, quando a gente fala de conflito, mostro sempre para o cliente
ao invés de achar que o outro é assim, eu quero saber a sua perspectiva, que é a perspectiva pessoal, é a forma como você vê aquela determinada situação. A outra parte não necessariamente pode ver da mesma forma que você está vendo. Então, eu trago essa questão, sim, de sem julgamento, porque quando a gente escuta cliente, nós escutamos histórias, tá? E a história da forma como ele vê. Da mesma forma, eu mostro para ele que é a história que ele está me contando. Então, não necessariamente também a parte contrária está vendo da mesma forma que ele está apresentando. Então, nós ouvimos, de fato, histórias. Então, cabe ao advogado ficar nessa imparcialidade, sem julgamento, porque cada um tem a sua história, tem a sua dor, tem aquela visão apresentada inicialmente, em que trazendo, mostrando para ele uma visão maior, mais sistêmica, analisando aquela determinada parte dentro do sistema familiar em que ela faz parte, com os comportamentos que ela está praticando, aí sim ele começa a desenvolver um sentimento mais de empatia. Realmente, doutora, lá na família dela, o pai não dava assistência, ela teve toda uma dificuldade com relação às dores que a mãe teve no relacionamento, então tem uma história, então ele vai começar a entender por que a outra parte age daquela determinada forma. E a questão da aceitação, como o Socorro fala. Quando a gente começa a aceitar as coisas como são, tá? Não é questão, também é a resiliência, mas é uma questão de, para trás não tem como eu resolver, tem como eu resolver de agora em diante. Então, se desapegar mais do passado, mostrar isso, né? E aceitar os fatos como eles são apresentados para o cliente sem querer mudar nada. A história não é minha, a história é dele. Então, cabe a ele ver e entender todas as circunstâncias dentro daquele conflito apresentado. Tá? E olhar para a solução e não ficar sempre preso àquele determinado problema. Pode passar. E aí, como eu disse, quando eu atendo um cliente, um advogado sistêmico, ele não atende só o cliente, ele atende todo o sistema familiar em que ele faz parte. E quando a gente consegue mudar a visão inicial do cliente e ele começa a ter mudanças no comportamento dele, então a mudança dele vai refletir em todo o sistema. E a partir do instante em que o outro percebe isso, ele muda. Por isso que nas constelações onde a gente vê as estatísticas que pessoas que apenas uma das partes participando de sessão de constelação familiar, ainda assim a probabilidade muito alta de ter acordos nesses processos judiciais. Por quê? Porque quando um muda, todo o sistema muda. Tá? E quando a gente fala em transformação de conflitos, né, a gente foca não somente na família atual, mas engloba a família estendida, que são aquelas novas famílias, a família de origem, então todos os membros fazem parte, inclusive os que estão distantes, os que não, os vivos e os falecidos também, porque a gente analisa o sistema como um todo. Não é uma visão linear, mas sim uma visão sistêmica. Então, estando presente, ausente, vivos ou não, todos devem ser reconhecidos e olhados. Pode passar. Pode passar. E aí, como eu falo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando a gente trata da questão da família, a Constituição fala que a família é a base da sociedade, mas vem de ordenamento lá de cima, internacional, né, onde ela trata essa questão da dignidade de
todos os membros familiares. Então, quando a Declaração Universal traz isso como seu fundamento, ela traz dentro dessa pegada sistêmica. Então, quando eu vou analisar um caso de guarda, um caso de divórcio, eu não posso ver só meu cliente, tá? Porque todos os membros são importantes. À medida em que eu encontro com o meu cliente uma solução que beneficia a ele, mas que se estende a toda a família ganha, porque todos fazem parte. Todos devem ser incluídos e respeitados e vistos. E quando há isso, há um equilíbrio, Socorro bem pontuou. Para ter fluidez na vida, tudo precisa de equilíbrio. E para os conflitos serem resolvidos, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio um ponto de equilíbrio entre os envolvidos. Como é que a gente consegue isso? A visão sistêmica mostra e promove isso. Essa expansão para a pessoa sair, né, e começar a ver situações que até então ela não tinha visto e não compreendia, porque ela só está ligada ao outro. E esquece que o outro faz parte de um sistema familiar. Então, quando a gente olha o sistema em si, facilita muito, sim, essa abordagem para um melhor atendimento com o cliente, para chegar a uma melhor solução para aquele conflito judicial. Pode passar. E aí eu trago essa questão da visão sistêmica para os processos judiciais, que o Socorro já pontuou bastante dentro da fala dela de psicóloga, porque justamente quando ela fala do divórcio, quando não tá, e um divórcio litigioso, geralmente decorre de quando tem a mulher não necessariamente está no lugar de mulher, pode estar no lugar da mãe, tá? Então, deixa um dos filhos ocuparem o lugar dela, ou substituir o lugar do pai. Então, geralmente, nesses conflitos, a gente sempre identifica uma lei que está sendo desrespeitada, tá? Ou no divórcio, o marido ainda prevalece muito os pais, a família de origem, ao invés de colocar a família atual como prioridade, mas não fica muito ainda atrelada aos pais. No caso de alienação parental, essa questão tanto da criança como do idoso, tá? Ultimamente, justamente pelo fato de estar saindo muito essa questão, e a pandemia trouxe também, fiz até uma palestra a respeito da alienação parental ao idoso, onde, seja na criança, seja no idoso, memórias falsas são imputadas a eles, de modo a excluir algum membro da família, ou então afastá-los de alguém, de algum membro familiar. Então, se está havendo desequilíbrio, que é a lei do pertencimento, vai ter conflito. Então, vamos ver qual é a solução que a gente pode fazer para restabelecer aquele equilíbrio entre aquelas partes, dando mais acesso a todos os membros, ter essa assistência, ter essa presença e essa participação, porque quando se sentem vistos, eles se sentem fazendo parte e são reconhecidos. Então, tem, sim, essa sensação de paz entre eles, tá? Quando a gente traz um excluído para fazer parte do sistema familiar. E na questão da violência doméstica, quando a gente fala de violência doméstica, estamos falando de uma violência dentro do sistema familiar. Então, alguma lei também está desrespeitada, onde essa violência vem numa forma, seja psicológica, seja física, seja financeira. Nos idosos, a gente vê muito essa questão da violência financeira, justamente, às vezes, até para se apropriar da aposentadoria deles, né? Então, assim, na violência doméstica, do mesmo jeito, houve algum desrespeito, tá? Alguma lei,
e precisa ser visto, precisa ser identificado. Como é que eu posso identificar isso? Através de métodos, às vezes até numa simples, com frases sistêmicas. Teve uma audiência de disputa de guarda, que eles estavam, né, eu era da mãe e o outro, aí eu perguntei para a minha cliente se ela reconhecia ele, não, a comunicação entre casais era péssima, mas você reconhecia ele como um bom pai, né? E aí ela disse que sim. Então, às vezes, só um simples movimento faz com que haja um pouco mais de conexão entre os envolvidos. Em outros casos, fazer também sessões de constelação familiar e também sessão com psicólogo, acompanhamento, né? De várias outras formas. A violência é o maior perigo, né? Tanto a doméstica quanto a criança ou adolescente, contra a mulher também, porque ela é escalonada. Então, tem que usar outras estratégias, porque aquelas estratégias, não, aí volta, tem aquela fase, porque eu esqueci de falar algo muito importante, que a relação ela é circular, e essa circularidade ela traz as verdades. Então, nessa violência tem que ter cuidado, porque ela é escalonada, então ela leva ao feminicídio. É muito frequente hoje o feminicídio, porque a mulher ela não fecha a relação, né? Ela não consegue perceber a verdade que há ali dentro daquela relação. Exatamente, eu acho interessante como a constelação familiar é interessante. Nós, pelo programa, nós fomos para a unidade penitenciária, que era um público masculino de violência doméstica, estavam lá porque tinham batido na mulher. E aí, fazendo a constelação, falou: doutor, eu entendi. O meu pai bebia e batia na minha mãe. Eu estou fazendo a mesma coisa que ele. Então, às vezes, a violência doméstica, a violência, né, vem não de um comportamento isolado, mas já está como é parte do sistema, que ele é parte do sistema dele, esses atos de violência. E ele, a pessoa, sem ter conhecimento de nada de constelação, ele começou a identificar e perceber isso. E à medida que ele percebeu, aí se eu posso fazer diferente, sim, pode. Tá? O seu movimento vai influenciar nos daqui para frente. Tá? E isso é importante. A constelação familiar, ela traz essa visão do passado, mas deixa o passado no passado, mas permite com que a mudança seja de agora para gerações futuras. E aí, também na relação da violência doméstica, licença aí, Gabriela, tem a vítima e o agressor. Então, essa relação violenta ela é construída. Então, a violência ela está no conteúdo da relação. E eles não conseguem perceber. Quando percebe, já está num risco alto de morte. E também de crianças. As crianças são muito violentadas, porque os pais não têm outras estratégias para se relacionar. Então, nós, como profissionais, tanto da psicologia, da assistência social, como do direito, é para trazer essa orientação, mostrar os riscos, né? Mostrar que pode ser usado outras estratégias. Principalmente nós psicólogos, os pais levam muitas crianças, porque não sabem lidar, não tem tempo, não gasta tempo na educação, todos aqueles detalhes, né, da socialização que nós, como mães, sabemos, né? E nosso papel da nossa função na família. Pois é. Então, justamente, vem a questão também da adoção, que trata, mostrando a necessidade de se olhar para a família de origem do adotado, né? O filme Lion, super indico para vocês assistirem, que ele mesmo numa família americana, super bem de vida, mas algo puxava ele para saber mais da família de origem, queria voltar ao lar. Então, isso também é importante. E no inventário, tem que sempre ver essa questão que a herança é como um presente, não um direito. E as pessoas têm que serem gratas por aquilo que eles recebem, não como um peso, onde muitas vezes a gente vê que é como peso. Pelo programa que a gente vê com relação a isso, já aconteceu uma constelação nesse sentido.
entendeu? Onde havia herança como aquele peso pelos gastos que estava tendo e não via todo aquele esforço que o falecido tinha tido para a aquisição de todo aquele patrimônio, tá? Pode passar Fala que adiante. programa, você trabalha com processo. Então, assim, os recursos que vêm para melhorar para as partes esse senso de justiça e tomada de decisão, os recursos que, na verdade, eu utilizo, né, e venho compartilhando aqui com vocês, essa questão da escutativa, da criatividade, da constelação familiar, comunicação não violenta e mediação, e não necessariamente de forma isolada, mas eu posso ir utilizando técnicas no meu dia a dia com todos esses recursos, certo? Pode passar. E aí os resultados obtidos com esses métodos que estimulam o consenso entre envolvidos, nós temos o que? A aceitação deles começarem a aceitar o outro do jeito que o outro é, tá? Com toda essa história familiar que eles começam a investigar. A aproximação entre os envolvidos, onde lá no programa a gente vê demais. O programa Olhares e Fazeres Sistêmicos é um programa que atua no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde são encaminhados processos judiciais para serem constelados. Lá é um programa totalmente gratuito, voluntário, que eu e Socorro estamos à frente, então a gente vê muito situações, seja de família, crime também, sucessões, civil, então trabalhista, previdenciário. Então, a gente vê esses resultados obtidos após as sessões de constelação familiar, restauração de vínculos e bem-estar dos membros. Pode passar. Então, o objetivo principal, né, da visão sistêmica dentro do direito, né? Trabalhar o empoderamento dos envolvidos, estimulando, criarem a própria realidade, a autorresponsabilidade, ver as mudanças como potencial de desenvolvimento e crescimento. Socorro pontuou bem isso, né? Que as mudanças servem para isso, para crescimento. E o bem-estar social de todos. Pode passar. E aqui nós temos, pelo programa, nós temos estatísticas e formulários onde todos os que participam sempre respondem, e aqui nós temos alguns das respostas, né, dos questionários, mostrando como foi importante ver aquele determinado conflito pela uma sessão de constelação familiar, os benefícios que trouxe, tá? Então, agradeço demais a participação e a paciência de vocês. E aqui eu e Socorro somos essa dupla dinâmica, onde a gente procura ir costurando e conversando, cada uma dentro da sua fala. Tem uma coisa que a gente quer falar, que hoje, atualmente, né, os desafios desse nosso tempo, desse tempo de Covid, desse tempo da nossa vida privada, da nossa vida social e profissional, ela exige de nós um crescimento pessoal, uma mudança interna nossa, e também espiritual, né, como nós falamos no início, e coletivo. Isso acontece através da reconciliação. Nós temos que nos reconciliar conosco mesmo, com o outro e com o todo. Geralmente, nós estamos brigando com a vida, né? Então, nós estamos trazendo, eu e Gabriela, essa mensagem de hoje, colocando que a vida ela é para ser vivida. Se a gente briga com ela, ela briga com a gente. É toma lá, dá cá. Então, é melhor a gente se reconciliar e aceitar tudo como é e como foi. Né? Os tempos de briga já passaram, né? De guerras. Hoje é o tempo de paz. Obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos, minhas queridas. Foi brilhante, né? Brilhante a palestra. Eu estou em êxtase aqui, porque eu estou fazendo pós-graduação em constelação sistêmica integrada, e o primeiro módulo do curso é a constelação sistêmica familiar. E vocês falaram absolutamente tudo. Eu fui aqui anotando tudo, e bate tudo com o que a gente está vendo na pós-graduação, enfim. Os papéis de cada um, né, na relação, fantástico a explanação
da Socorro, o acolhimento, a escuta. Adorei as questões da Gabriela, do atendimento jurídico sistêmico, né? Então, eu bati foto aqui, eu tô maravilhada, eu adorei a explanação de vocês. Obrigada. Né? A postura sistêmica do advogado, né, doutora Gabriela, me desculpa falar doutora, mas é nosso hábito, né? Mas a postura sistêmica do advogado é isso que eu acho que é o objetivo da nossa comissão nessa gestão, é trazer esse conhecimento, esse novo olhar. Nós estamos incansavelmente trazendo isso, né, doutora Amanda, doutora Tainá, para essa gestão, para a comarca aqui de Palhoça. Então, o objetivo desses eventos é justamente nesse sentido, né, proporcionar conhecimento, um novo olhar, um novo atendimento, é o advogado do futuro, né? Eu acho que precisamos ter essa sensibilidade da mudança, do novo olhar, e não levar, né? Trabalhar dentro de nós também as nossas questões, para que a gente não leve isso para os nossos atendimentos. Como é importante a gente saber separar, né? Então, escutar e não emaranhar ainda mais as relações que já nos vêm conflituosas, como bem a doutora Márcia colocou ontem, não transformar o conflito em confronto, né? Então, acho que é dentro dessa visão. Eu agradeço imensamente, vou passar a palavra aqui para a doutora Tainá, para fazer as considerações também, para fazer a leitura das perguntas que acredito que deva ter aqui no chat, ou não, né? Porque foi tão linda a palestra de vocês, esclarecedora. Até depois eu gostaria que a Socorro nos falasse um pouquinho sobre o projeto Transformar. Eu não sei se é o mesmo projeto, o programa Olhares e Fazeres Sistêmicos, é diferente ou é o mesmo? É diferente. Diferente? Porque ele trabalha só com presos, aqueles que estão em liberdade, da execução penal, e a gente trabalha em círculos restaurativos sistêmicos. E aí a gente encaminha para a constelação do programa. Então, é tipo uma casadinha. A gente trabalha com círculos. E é muito incrível, né? O círculo ele é muito mágico também, né? É porque ele também é sistêmico. A Kay Prandes, ela coloca isso, né, nos estudos. É porque as pessoas começaram a querer dividir. As pessoas gostam muito de dividir. Aí diz que a restaurativa não é sistêmica, que mais que, né? Que a mediação não é sistêmica, a mediação é altamente sistêmica. Então, assim, as pessoas elas ficam partindo, né? Porque foi essa a educação da gente, né? É uma educação bem linear, bem punitivista. Mas, na realidade, a mediação, a CNV, todas essas ferramentas, elas são sistêmicas, né? Porque ela traz a visão do todo, ela não fica trabalhando o indivíduo em particular. É isso mesmo. E como o IBDFAN, ele trata também dessas questões, né, a gente vê que a doutora Gabriela é vice-presidente do IBDFAN lá no Ceará. Como é que tá esse olhar do IBDFAN também para essa questão sistêmica? Tá super válido. O IBDFAN Ceará, nós temos também uma comissão de direito sistêmico, né? O IBDFAN Nacional também, tem vários IBDFANs seccionais do Brasil, muitas seccionais também já têm a comissão de direito sistêmico, já está abrindo. Até porque o direito tem essa questão, a visão sistêmica traz essa multidisciplinariedade, e o IBDFAN já traz essa pegada, né? A utilização de vários outros profissionais de modo a melhorar a atividade jurisdicional em benefício daquela família que precisa ter um atendimento com efetividade e eficiência, né? Trazendo outros profissionais para saber lidar com aquele conflito apresentado. Certo. Vou passar, então, a palavra para a doutora Tainá. Ela vai fazer as considerações e a leitura dos questionamentos. Boa noite, colegas. Doutora Michele. Socorro, Gabriela. Eu vou usar a palavra da doutora Michele, que linda. É o que eu posso dizer dessa palestra. Assim, eu quero pedir desculpa, não sei se estão me ouvindo bem.
porque eu acho que estão em lá da minha sala. Então chega a estar engraçado aqui do barulho. Mas é tão bom ouvir dessa forma, de um meio leve, e foi o que eu senti hoje, assim, uma palestra linda mesmo, bom, a maneira que vocês falaram, tranquila, deixa a gente tranquila, e bem visualizando o que é isso, né, para a gente aplicar no dia a dia. Como a maneira com que a gente fala, como que a gente se porta já é diferente para quem recebe. Então, isso até é um exemplo para a gente aplicar no momento de conflito, no momento que um cliente vem buscar. Eu fiz algumas anotações, bastante também, foi muito enriquecedora, assim, achei demais. Sobre uma frase que me chamou a atenção, que parece ser tão simples e comum, mas que a gente não para pensar de verdade, né? Me coloco nesse lugar, olhar para o todo, não esquecendo das partes, que cada um é uma parte. Então, a gente está falando com aquela parte, mas ele está no todo, então a gente tem que entender tudo aquilo ali, mas sempre lembrar que ele é uma parte, né? Que ele também tem as suas individualidades, então, que ele pode mudar, que não é porque ele faz parte de um todo que ele vai ser aquilo sempre. Ele tem essa possibilidade de mudar, de aceitar o que a gente, né? A gente tentar mudar através dos métodos, através da conversa, enfim, da nossa atuação. Que me lembro que a Gabriela falou sobre a responsabilidade que a gente tem na nossa atuação. A gente não está aqui apenas para advogar, para resolver um acordo, para pagar um bem ou não, para receber herança, não é só para a assinatura do advogado, mas para essa responsabilidade mesmo no social, na família, né? Então, a questão do comportamento, de a gente herdar, isso tudo me fez pensar como a gente fala muito hoje em empatia, mas como isso vem à tona, né? É muito óbvio que é esse o sentido da coisa, é a gente conseguir entender o outro, é se colocar no lugar do outro, né? Que não de maneira a sentir a dor dele, mas de maneira de entender o porquê que ele age dessa maneira, porquê que age dessa forma, porquê que entende de outra maneira, não como o outro, como a gente entende. Então, eu sou advogada há pouco tempo, então, às vezes eu sinto dificuldade como abordar um cliente assim, porque o cliente, eu falo muito a questão do divórcio, eu sinto mais isso. No divórcio, ele já vem com tanta dor, tanta mágoa, tanta satisfação, a ingratidão, é a mulher que fez papel de mãe o casamento inteiro, então agora ela está revoltada, ela se sente injustiçada no momento, essa troca de papéis, né, inversão dos papéis, e aí quando a gente vê o cliente dessa forma, como que a gente consegue parar e mostrar esse outro lado, né? E tentar agir, tentar com que ele veja o outro lado de alguém que a pessoa viveu às vezes por tantos anos e não conseguia ver. Então, isso às vezes ainda entra na dificuldade, mas eu vejo que o escutar é muito importante. E eu vejo que é muito o que foi falado, assim, escutar, é o entender e o escutar, né? E às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Então, às vezes, que ela está falando, a nossa reação, a vontade de concordar. É isso mesmo, não pode ser assim, é injusto. Mas tu não precisa falar isso. Só escutar já é bom para a pessoa. É só o que precisa. Por isso que tantas vezes repetem, tantas vezes, né? A mesma coisa, a mesma situação. Mas só escutar já basta. A gente não precisa, para ele confiar na gente, não precisa estar afirmando o que ele está falando, o que a pessoa está falando, né? Isso é interessante, é uma abordagem muito importante que vem aí do que a gente está comentando e está estudando. Então, outra questão, focar na solução e não no problema, é ótimo, né? Não se perder aí no problema, porque às vezes é um problema, e olhar para trás não tem como resolver, apenas para frente. Gostei muito disso, que realmente, né? É a mesma coisa da primeira frase, assim, que a gente diz, não para pensar, não tem mais o que ser feito. O bom seria, eu fico pensando, o bom seria se as pessoas fizessem terapia antes, né, buscassem psicólogos antes, a gente não chegaria nesse esgotamento que chega ali no final. Porque
conversa a gente poderia ter, lá no início, ter mudado todo mundo, né, dessa questão familiar, e também, se não mudasse, tivesse um rompimento, mas que seria de uma forma, às vezes, mais pacífica. Então, só que não é assim que acontece, mas a gente tem que pensar sempre para frente, né, e mostrar isso para o cliente. O que a minha maior dificuldade hoje, eu acho que é tentar quebrar esse discurso repetitivo. Como que a gente atua na prática? Na prática, tentar quebrar essa... eu vou falar de um caso assim que já aconteceu, a gente tinha muito disso, sempre a gente fala, bater na mesma tecla, né? Quando achou que estava resolvido, assim, a questão resolvida, no final, dia de assinar um acordo, uma das partes resolveu questionar quem ficaria com o chuveiro. E aí, o que aconteceu? Todas aquelas questões que já tinham sido muito debatidas, a gente tentando não deixar, né? Mas tentando só escutar, não dar muita ênfase àquilo, tentar mostrar que era de outra forma, tudo. Daí, com o chuveiro, assim, né, já foi repetindo tudo. Então, são passos curtos, né, que a gente tem que ir dando. Enfim, mas é bom quando consegue, tem um retorno, né? A gente consegue ver na prática que deu certo o meio, o método, que a gente também consegue se posicionar sem julgamento, porque também é uma prática para a gente como advogado, né? Colocar tanto na dor, às vezes eu sinto, falando por mim, sinto muito quando vem a esposa com filhos separar, a gente me coloca no lugar, né? Me coloco mais do que se fosse o marido, por essa questão de mulher que a gente passa. Então, separar isso e conseguir falar com os dois de forma igualitária, acho bem importante, mas de ser trabalhado. Tem que trabalhar diariamente para não se perder também, né? Desculpa te interromper, doutora Tainá, mas pegando o gancho, né? Excelente a tua explanação nessa questão quando a gente se envolve, né? E o direito de família, quando nos escolhe, porque eu acho que ninguém escolhe o direito de família, eu acho que nos escolhe, né? E nós temos que estar preparados, né? É tão complicado quando começam a vir as demandas e a gente não trabalhou em nós mesmos essa postura, essas resoluções, como bem colocaste agora, né? Então, a gente já se posiciona dessa forma, como se fosse uma esponja, né? A gente absorve aquilo tudo, aquela energia, a gente acolhe, mas com outro olhar, um olhar de confronto mesmo. E a gente vai absorvendo aquilo, daqui a pouco a gente já está sonhando, digo isso porque foi assim comigo. Quando eu iniciei no direito de família, eu absorvia muito os casos, né? A partir do momento que eu fui me equilibrando e tendo esse olhar da visão sistêmica, enfim, trabalhando em mim as minhas questões, eu fui melhorando os meus atendimentos, o meu olhar, a minha postura, o meu diálogo com o cliente, né? Então, assim, eu não consigo atender na primeira consulta por 1 hora, eu não consigo. Porque, de fato, a minha escuta, ela tem que vir junto já com uma preparação, né? Uma preparação para um novo desafio, né? Então, quando a doutora Márcia ontem colocou exatamente isso, quando entra no escritório de advocacia que começa a judicialização, né? Para o cliente, principalmente, da sua dor, né? Dos seus conflitos. Então, muito bem colocado. De fato, nós precisamos trabalhar dentro de nós, para a gente poder atender da melhor forma possível o nosso cliente, né? Eu falo que eu iniciei terapia, também deixei para iniciar muito tarde, mas depois comecei a atuar como advogada, para conseguir também resolver em mim, para conseguir resolver os casos, para não levar, para a gente não sentir também.
Claro que não é sempre, né? Não é 100% tem que ir trabalhando. Mas meio que é muito certo. Isso a gente tem que estar bem também para conseguir levar isso. Eu vou ler, então, acho que a gente não teve questionamento, mas teve muito elogio, tá? Então, a doutora Amanda elogiou, excelente, muito bom, doutora Socorro Fagundes, parabéns. Doutora Amanda também, excelente, doutora Gabriela, as duas estão de parabéns. Moema, parabéns e obrigada. Letícia, excelente palestra, muito enriquecedora. Deixa eu botar aqui. A doutora Milene também, parabéns, doutoras. E a Daniela, parabéns pela linda palestra das duas palestrantes. E mais bonito de ver o novo e o antigo se conectando. Isso mesmo. Obrigada, viu? O prazer foi nosso. Ai, o prazer foi nosso. Eu estava tão apreensiva. A gente estava um pouco apreensiva. Palestra humanizada aqui, ó, da doutora Morgana colocando. É isso aí, esse é o objetivo, obrigada, né? Morgana. Mas Obrigada, esse é o doutora objetivo. Tainá. Exatamente. E Então, nós não somos elementos neutros, né, na relação, no atendimento ao cliente. A gente tem que ter muito cuidado para a gente ficar no lugar do advogado, no lugar da psicóloga, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo pelo cliente, que não quer ajudar, né? É muito perigoso. E eu levanto muito também a bandeira da cartilha de saúde mental do advogado, fazendo, inclusive, projetos no meu Instagram, trazendo colegas para mostrar o que é que eles fazem, porque a gente, como profissional, como facilitador de conflito, a gente precisa estar bem consigo, né? Então, a gente precisa cuidar nossa saúde mental. Então, a gente só não consegue entrar na situação do cliente quando a gente tem todo o trabalho com a gente mesmo. Esse movimento comigo começou no meu pós-divórcio, buscando a constelação familiar, conhecendo e levando para o direito de família, que foi o curso. E, doutora Tainá, como forma de quebrar esse discurso repetitivo, se eu não consigo quebrar, seja com frases sistêmicas ou através da escutativa, fazendo mais questionamentos sobre o fato em si, né? A constelação familiar ela promove, porque ele vai olhar para aquele determinado ponto e vai compreender por que aconteceu aquilo, por que a pessoa age daquela forma. Vários clientes que eu levei para constelar, eu percebi isso, e não só nos clientes, a gente percebe muito isso no dia a dia do programa, né? Que hoje em dia está tudo virtual, se vocês quiserem participar. Inclusive, é aberto, gente. Como está online, a gente recebe processo do Brasil inteiro, tá? Então, assim, quer indicar algum processo para ser constelado, o advogado não precisa de autorização do juiz, quer levar só o seu cliente, não tem problema, quer levar duas partes, a gente recebe. E aí tem o Olhares e Fazeres Sistema no Instagram. Olhares e Fazeres no Instagram. E o e-mail, se quiser também passar pelo e-mail, a solicitação de encaminhamento de processo que a gente entra. Eu e Socorro, que a gente faz essa triagem. Consegue colocar ali no chat para a gente, só para ficar registrado? Deixa eu ver se eu vou colocar o e-mail do programa, que aí fica mais fácil para vocês encaminharem. A doutora também comentou sobre um filme também durante a sua palestra. Eu não peguei o nome dele. O filme sobre adoção. A gente tem um filme aqui no Ceará muito importante, que é Maria. Tem na internet. Que tem a história dela, desde criança até ela avó. Vocês já viram esse filme? Maria? Maria, mesmo, Maria. Na verdade, é um curta. É um curta-metragem. Eu vou mandar para a Michele. Isso, depois eu repasso. Então, tem algum processo que quer ver sobre a ótica da constelação? É totalmente gratuito. Coloca o Instagram, Gabriela. O Instagram é Olhares e Fazeres Sistêmicos. Não, Olhares e Fazeres, bota aqui. É Olhares e Fazeres Sistêmicos, Instagram. @ vai? Não tem @ não, tem @. Tem.
Vocês podem ver lá, a gente tem alguns depoimentos, né, Gabriela? Eu vou botar o meu Instagram da Socorro também. Isso, muito obrigada. Porque, assim, a gente levanta várias bandeiras. A gente levanta muitas bandeiras aqui no Ceará, sabe? Maravilha. A gente é bandeira de toda cor. Vermelho, azul, verde. Pronto. Isso mesmo. Minhas queridas, chegamos na parte final do evento. A parte também que é boa, né? Não só o conhecimento, mas também a parte dos brindes, né? Socorro. Socorro ontem fez o sorteio para nós. Eu não me inscrevi, eu tentei me inscrever e não consegui. Me inscrevam aí para me ganhar os prêmios. Mas nós vamos encaminhar aí uns presentes. Depois eu vou precisar do endereço de vocês, mas depois a gente entra em contato. Então, como dito ontem, todos os participantes do evento estão ganhando brindes da CAASC, que é o kit de álcool em gel e máscara. Nós temos 38 inscritos, então todos os inscritos ganharão. Os kits estão na subseção de Palhoça, então tem que ligar para a subseção e agendar a retirada do kit da CAASC. Os brindes também ou estão sendo enviados por e-mail, ou que é o cartãozinho virtual, como no caso de hoje, que nós vamos ter o cupom, porém esse cupom, né, doutora Tainá, vai estar disponível. Nós temos o cupom da Judoceria. É isso? Pode abrir o microfone, doutora Tainá. Isso. Da Judoceria, é uma confeitaria aqui próximo da OAB. Então, ela deixou um cartãozinho com o vale, tá? Vale de R$50 para um café. Eu vou deixar na subseção também. Então, quando forem retirar, já vou deixar amanhã, pode pegar esse cartãozinho e usar lá. Tá? Eu vou deixar o endereço aqui no chat, o WhatsApp e Instagram também. E da outra loja, é uma loja virtual de roupa. Ela é de uma prima minha e, gente, é bem linda. E ela mandou um cupom para a gente fazer a compra na loja virtual. Então, como é virtual, ela vai fazer um cupom específico para a pessoa. Então, tem que entrar em contato. Eu vou deixar os contatos no chat também. Então, assim. Ou a gente pode também, de repente, pegar o WhatsApp da pessoa que ganhou e mandar, né, diretamente para a pessoa. Isso, eu só vou deixar os contatos ali. Né? Joia. Então, vou pedir que a doutora Gabriela faça a escolha de um número de 1 até 38 para ganhar o primeiro brinde, que é dessa loja de roupas, né? Samu, é esse o nome? Samu Shop. É isso? Samu. Joia. Pode deixar até o Instagram, doutora Tainá, ali no chat para as pessoas conhecerem, né? Divulgar a loja. Então, vou pedir para a Gabriela escolher um número de 1 até 38, lembrando que os números, eles alteram todos os dias. Então, o meu número não é mais aquele, tá? Socorro. Já alterou. A doutora Amanda está louca para ganhar presente. Ela era a que mais ganhava e brindes, até agora não saiu. Mas vamos ver, vamos torcer. De 1 a 38, então, Gabriela, por gentileza. Em homenagem a São João, 24. Hoje é 24? Não, hoje é 23, mas eu estou com homenagem a São João, que é amanhã. 24, então, é o número, é Maria Luísa da Silva Matos. Doutora Tainá verifica se ela está presente. Não encontrei. Não? Fiz outro, Gabriela. Então, 24 não está presente. Número 3. 3? 3. Ana Maria de Abreu Freitas. Tá? Ana Abreu? Ana Abreu? Obrigada. Isso, é isso, né? Só tem ela, Diana, então deve ser. Parabéns, doutora Ana Maria de Abreu Freitas. Sim, ela está aí. Tá ali, ó. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Ganhou, então, o vale de R$200 em compra na loja de roupas Samu Shop.
Agora eu vou... muito bom, né? Agora eu vou pedir para a Socorro fazer a escolha de mais um número para ganhar esse cupom de R$ 50 do café, para o café, né? Da confeitaria Ju Doceria. O número 32. 32. Nicolas Alexander. O último sobrenome não vou ler, mas eu acho que ele não está também. 27. 27. Novamente, a Michele Florentino do Nascimento. Ela não está de novo. Ela ganhou todos os dias. Todos os dias ela foi sorteada e não esteve presente conosco, infelizmente. Tem que jogar na esportiva, né? 20. Luiz César Cel. Não está. 18. 18. Letícia Lima de Jesus Aguiar. Sim, está aqui. Que bom. Parabéns, doutora Letícia. Estou aqui, isso mesmo. Muito bem. Parabéns, ganhou então. O cupom vai estar na OAB, doutora Letícia, tá? À sua disposição para retirada lá. E a Ana Maria, eu peço que depois, ou pode colocar aqui no chat, de repente, né? O seu WhatsApp para a gente mandar o telefone certinho, né, doutora Tainá? É isso? Para entrar em contato. O telefone eu deixei ali. Eu vou avisar ela que o nome dela. Eu deixei o telefone aqui, mas se tiver dúvida, ela pode mandar o teu WhatsApp que eu peço para ela entrar em contato. Certo. Entendido, Ana Maria? Só me dá o ok ali no... Isso, eu entro em contato. Perfeito. Joia. Então, fechou. Não esqueçam que todos têm direito ao kit da CASC, tá? Vai estar à disposição de vocês lá na subseção. Lembrem-se de ligar antes para agendar a retirada, tá bom? Muito obrigada, Socorro. Muito obrigada, Gabriela. Adorei as palestras, foi maravilhoso mesmo. Obrigada pelo compartilhamento, por levar isso, né, cada vez mais, aí, levantando as bandeiras de todas as cores, né, para a sociedade, contribuindo aí com a evolução, né, precisamos disso, né, e doutor Alexandre, meu marido, está parabenizando, ótima palestra. Obrigada. Tem várias pessoas aqui agora parabenizando, foi excelente mesmo. Lembrando que o evento foi gravado e vai estar disponível no YouTube, no canal OAB Palhoça. Tá certo? Conto com a participação de vocês nos próximos dias. Amanhã é a nossa amiga querida Shirley Melo, professora em Minas Gerais, então de Uberlândia, né? Então, conto com a participação de vocês também, tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Beijo.